Ah, mano, eu tô perdendo a paciência. Gente, diferente do que foi o 6-0, e todo mundo sabia que aquilo não era o padrão, que esse é o normal e não aquele, a gente já sabia disso. Mas, pô, também não precisa esquecer como é que chuta uma bola de um jogo pro outro, não, tá ligado? Muito ruim, fraco. Hoje o Vasco, assim, nem deu ameaça, nem chegou perto de fazer gol. Deus dá-me paciência. Vamos lá, pessoal. Olha só, distribuir em campo, ou melhor, antes, o time é esse. Distribuir em campo, a gente tem mais ou menos isso aqui. A gente tem, assim, uma dupla de zaga horrorosa, mas até aí zero novidades. Como eu já falei, o João Vitor foi pra Rússia. O Luiz Gustavo da base, que eu não sei por que não estava sendo usado, agora vai ser vendido pro Bahia. E aí tem se falado de Robert Renan chegar. Muito bom. Mas, sinceramente, acho que não pode parar por aí. Até porque se a gente tá vendendo também o Luiz Gustavo, tem que chegar o Robert Renan e mais um, tá ligado? Enfim. Puma no lugar do Paulo Henrique. Paulo Henrique tinha jogado, Paulo Henrique é o titular, Paulo Henrique está na pré-lista da seleção brasileira. Pra ser bem sincero, eu acho que ele não vai estar na lista final, mas cara, só dele estar entre os nomes da pré-lista já mostra como ele tem jogado bem e tal, mas hoje ele não estava aqui no time titular, não estava nem no banco, hoje ele não estava por causa de uma indisposição, que eles não divulgaram exatamente o que é, sabe-se lá Deus o que quer dizer essa indisposição, mas enfim, não estava disponível pro Diniz. Aqui no meio campo a gente tinha mudança, o Thiago Mendes no lugar do Jair, o Jair suspenso, esse sim a gente sabe por que não jogou, por causa de cartão, e no ataque, cara, mais uma vez a titularidade do Verratti. Não surpreende ninguém o Diniz vir com o Verratti titular, mas mesmo assim dá raiva. Cara, o Vasco tinha jogado muito bem contra o Santos e, como todo mundo sabe, o Verratti não estava naquele jogo. Não porque o Diniz quis que ele não estivesse, mas porque ele estava suspenso, então nem se o Diniz quisesse, poderia usar. E aí, cara, a gente viu um Vasco jogando de uma forma que a gente não viu em nenhum outro jogo desse ano no Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que, se simplesmente o Diniz tivesse tirado o Verratti do jogo hoje, a gente teria metido outro 6-0. Não é isso, tá ligado? Mas, pô, assim, o Vasco jogou melhor, porque eu entendo a importância do Verratti, é um capitão, é um líder de vestiário, é o artilheiro do time, é o artilheiro do país. Mas, cara, o Verratti tá sendo um deserto de ideia. Ai, dá preguiça, tá ligado? Dá preguiça. Enfim, Verratti titular, e aí como é que começa o jogo? Começa com Lucas Piton metendo a mão na bola aos 23 segundos do primeiro tempo. Pênalti, quem é que converte? Nenê, velho conhecido nosso. Olha só, ele vai pra bola aqui, bate o pênalti, o Léo Jardim quase chega, mas quase não é nada, e o Nenê converte, faz aqui, pede desculpa e tal, aquela parada de não vou comemorar. Cara, o Vasco se caga muito rápido sempre, né? Impressionante. No jogo contra o Santos, apesar de quase tudo ter dado certo, aos 30 segundos, o Hugo Moura levantou um pé na cara do Tiquinho e por muito pouco não foi expulso. E aí, assim, aquele jogo poderia ter tomado completamente outro rumo, não tomou. Passamos batida, a gente meio que contou com a sorte ali. Aqui hoje, se lá foi aos 30 segundos, aqui foi aos 23, o Piton. Cara, o Piton ele vem jogando bem do meio de campo para frente. O problema é que ele é um lateral, ele não é meio campista nem atacante. Do meio de campo para trás, o Piton marcando, meu Deus do céu, o Piton defendendo, ai meu Deus do céu, enfim, comete um pênalti muito dos idiotas, e aí o Nenê se torna, quebrando o próprio recorde dele, o jogador mais velho a fazer gol no Brasileirão. Como eu falei, ele já era o mais velho e ele quebra o próprio recorde, 44 anos e não sei quantos meses exatamente, mas enfim, o Nenê faz gol na gente, nem comemora, mas sinceramente não faz diferença nenhuma se tivesse comemorado. Enfim, depois gol. Ai, dá preguiça, porque é sempre a mesma merda, tá ligado? Olha só, numa baita jogada de meio campo aqui, o cara dá o passe, o Lucas Freitas não consegue pegar, o Talhares sai cara a cara com o Léo Jardim, chuta, o Léo Jardim falha, e o Talhares sai aqui pra comemorar. E aí, cara, 15 minutos do primeiro tempo, 2-0 Juventude. Gente, todo mundo sabe que jogar contra o Juventude lá no estádio deles não é fácil. O Juventude, se eu não me engano, antes do jogo de hoje tinha 18 pontos e acho que 17 foram conquistados em casa, 1 ponto foi no jogo contra o Vitória, agora, né, mais 3 pontos lá. O Juventude, dentro de casa, ele é um time chatinho, tá ligado? Só que aquilo, gente, é um time que tá mais afundado que a gente, sendo que a gente já tá muito afundado. É um time que tá na zona, é um time que faz a gente olhar e vir aqui e falar, tá, o elenco do Vasco é ruim, mas o do Juventude é melhor? Não sei, eu tenho a impressão que não. Mesmo assim, eles dominam a gente. E aqui, cara, tem uma questão também, o Lucas
Freitas, ele não consegue cortar o passe e tal, eu acho um baita de um passe, e eu acho também que o Léo Jardim falhou nesse gol. Assim, não quer dizer muita coisa, né? De qualquer jeito, se ele não falha, que a gente perderia de 1-0, mas só pra constar, eu acho que era uma bola defensável e tal, e eu acho também que eu deveria parar de ver jogo que eu não tô aguentando mais. Enfim, 2-0 pros caras, e aí o Vasco vai melhorar. Não vai não, porque depois o Verratti... Cara, o Verratti recebe a bola e aí ele olha e perde a bola. Cara, é aquilo que eu falei, essa insistência no Verratti continuar titular, continuar. Cara, isso tá queimando a própria imagem dele. Não que ele seja um ídolo, até porque, por mais que ele seja o jogador que mais aproximou a gente do campo pra arquibancada, eu acho que ídolo ainda não é, mas ele é um cara que, pô, é disparado quem mais trouxe felicidade nos últimos 2 anos e meio, tá ligado? Só que, cara, nossa, o Verratti não tá dando mais certo, gente. O Verratti, assim, pode ser que no próximo jogo ele vai lá e faz 3 gols de cabeça e mais 2 de bicicleta, eu não duvido, tá ligado? Mas, assim, não tá dando certo e o Diniz não tira do time. Aí você vai ver vídeo de bastidor do Vasco e você vê o Verratti, eu só não falei isso aqui antes pra não, sabe, ficar aumentando ainda mais um problema. Mas, assim, me incomoda quando eu vejo o Verratti, pra quem não viu, isso rolou. Acho que 2 ou 3 rodadas atrás, o Verratti falando na pré-eleição, a gente tem que jogar por causa da torcida, por causa do time? Não, a gente tem que jogar por causa desses 2 caras. E aí ele aponta para Diniz e para Pedrinho. O que me parece um caso clássico de alguém puxando o saco. E aí, assim, se coloque no lugar do Diniz. O cara que é o capitão do time, que é quem mais tem nome, ele vai lá e fala que o time tem que jogar por você. Você vai tirar esse cara do time? Você não vai tirar esse cara do time. E aí a gente tem Verratti titular, e o Vasco afundado, o Vasco, pô, um deserto de ideia, a bola bate no Verratti, não dá em nada. Então, assim, é foda, porque é um tipo de cara que dá dó de ficar falando mal, porque a gente sabe o quanto que esse cara já contribuiu, tá ligado? Mas, pô, chega uma hora que... Pô, assim, quer continuar usando ele? Coloca no segundo tempo, tá todo mundo cansado, talvez ele não vai sentir tanto ali a parada do ritmo, porque já tá todo mundo cansado. Pô, sei lá, o jogo tá ficando feio, o jogo é realmente de bola na área. Coloca o Verratti, mas assim, preciso começar a titular com ele, porque, cara, aí hoje ele é substituído aos 60 e alguma coisinha. E aí não adianta nada, porque o GB entra e vamos concordar aqui que o GB não é lá um grandioso jogador também, só que aí os outros já estão cansados, então aquela triangulação, aquele espaço, aquela movimentação que a gente viu igual no jogo do Santos não vai acontecer, porque já é um outro cenário. Enfim, o Verratti tá cansando. O Verratti, termina o primeiro tempo dessa forma, 2-0 pros caras, mas como isso aqui ainda é um time do Fernando Diniz, eu trouxe aqui os números, a gente tem 77% de posse de bola e 8 finalizações contra 5 do Juventude. Nada mais Fernando Diniz do que dominar a posse de bola, finalizar mais e não ganhar. Cara, aqui tem uma questão que é a qualidade das finalizações que a gente teve hoje. A gente tem 8 finalizações, nenhuma no gol no primeiro tempo. Nenhuma, nada. Não chegou uma. O goleiro dele, o Jandrei, aí São Paulo, não fez uma pra Deus ver. Se o Jandrei tivesse, sei lá, mano... Nossa, se ele nem tivesse lá no gol, não chegou uma bola no gol nos primeiros 45 minutos. E aí ele volta pro segundo tempo com o Verratti. E aí tira o Verratti, sei lá, com 11, 13, alguma coisa assim. Enfim, segundo tempo, a gente tem o Tietê tendo que salvar uma bola em cima da linha, porque o Léo Jardim, que tá aqui de laranja, tocou errado. O Léo Jardim hoje tava num jogo ruim. Tocou errado, o Tietê tem que salvar. A gente ia tomar 3-0 pro Juventude. Ah, cara, é complicado. Eu sei que o time não é bom, tá ligado? Você olha pra... Nossa, hoje, assim, os 4 de defesa do Vasco era Puma, era Lucas Freitas, Hugo Moura e Piton. Meu Deus do céu, isso não é feio, isso é horroroso, tá ligado? Mas aí é aquilo, o time do Juventude é muito melhor? Não sei se é. Mesmo assim, se o Tietê não salva aqui em cima da linha, era 3-0. Aí depois o que a gente vai ter é o seguinte... Entre o GB, entre o David, o DVD... E, cara, esse aqui era o Vasco que o Diniz colocou pra jogar. Não sei se vai dar pra ver daí, mas basicamente Hugo Moura, que é meio campista como zagueiro, Vitor Luiz, que é lateral como zagueiro, Piton e Puma Rodrigues. E aí lá no ataque a gente tinha DVD, Coutinho, GB, Ryan.
Aí você acha que esse time vai dar certo? É óbvio que não. A gente tem depois o quê? O Léo Jardim tendo que fazer uma defesa para mais uma vez evitar o 3-0. E dessa forma termina o jogo. Gente, um jogo horroroso. O Vasco não criou nada. O Vasco estava apático. O Vasco não tinha energia. A galera da transmissão do Premier estava falando de forma que eu considero como acertada que o Vasco tá aparecendo morto dentro de campo. O Vasco não tinha energia. O Vasco, sei lá, ficava tocando bola aqui, bola ali, bola aqui, bola ali. Não ia pra nada, cara. É sofrido, é mais do mesmo. Eu acho que o Diniz, ele mais uma vez, ele é muito teimoso. Não é porque ele meteu um 6-0 que tá tudo bem. A gente já sabia que aquele 6-0 era ponto fora da curva, que aquilo não era o normal, mas também não precisa jogar tão mal igual foi hoje, tá ligado? Tudo bem não golear, mas não precisa ser tão ruim assim no jogo seguinte. A gente vai pro próximo jogo, que inclusive é contra o Corinthians, que é sempre um adversário difícil. Pelo menos é em casa, pelo menos é no São Januário. A gente vai vir pra esse jogo com o Léo Jardim, não, com o Verratti de titular? Vai, né? Provavelmente sim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. É igual eu falei, mas e se o Verratti chegar lá e fizer 2 gols? Pô, que bom, tá ligado? Eu torço pra que isso aconteça. Mas a gente tá tendo mais... eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu torço pra que domingo seja vitória com gol do Verratti. Tomara. Mas tá ruim. Tá ruim. O jogo que o Vasco fez hoje é de time que cai pra Série B. O jogo que o Vasco... Eu vou ter que olhar aqui... Eu acho que teve finalização no gol. A gente terminou a partida com 14 finalizações, 2 no gol. E, sinceramente, nenhuma dessas 2 foi uma grande defesa do Jandrei. Ridículo, ridículo. Jogo horroroso, horroroso. É isso, tamo junto, valeu.